Boa noite. Momentinho, eu tô fixando o comentário aqui. Vamos iniciar essa live. Vamos aguardar quem tá aqui para entrar já. Vamos aguardar o Eduardo entrar. O Eduardo já deve ter chego. Eduardo, se você chegou, pede para entrar, por favor. O Carlos também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eduardo. Aqui o Eduardo e o Carlos. Vamos ver se os dois chegam. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais uma live dessa série de lives sobre o livro. Boa noite, Carlos e Eduardo. Estão me ouvindo? Boa noite, tudo bom? Boa noite, sejam todos bem-vindos para essa live deste livro aqui, com um capítulo super importante que se chama Gestão Financeira e Planejamento da Empresa Familiar com o Carlos. Eu disse para o Carlos hoje à tarde que eu vou estar aprendendo muito nessa live. Como alguém que trabalha com herdeiros, como uma herdeira, e como alguém que acha que qualquer pessoa aqui vai poder usufruir muito desta noite aqui, neste bate-papo. Então, sejam bem-vindos, todos que estão chegando e que vai nos ouvir ou assistir essa live posteriormente. Eu passo a palavra inicialmente para o Eduardo, para que em seguida ele já comece a passar a palavra para o Carlos e a gente começar esse bate-papo aqui. Legal, muito bom. Boa noite, então. Boa noite, Carlos. Boa noite, Renata. Boa noite, quem Boa noite. Acho que a gente pode começar com o Carlos rapidamente se apresentando e a gente pode cair para as questões que o Carlos vai poder responder a respeito do capítulo do livro Família Empresária, Ônus e Bônus, Empresa Familiar, Ônus e Bônus da Família Empresária, que foi escrito por ele. Carlos, você quer falar rapidamente da sua experiência? Primeiro, boa noite, Renata, boa noite, Eduardo, boa noite ao pessoal que está chegando aí. Eu sou economista, com pós-graduação, MBA, trabalhei muito tempo como executivo de empresas, depois eu vim para a carreira de consultoria, tenho empresas de consultoria e trabalho somente na área financeira, na área de gestão, né? E junto com o Eduardo aí temos alguns projetos eventualmente juntos e trabalhamos muito com famílias, né? E mesmo na minha vida de executivo, eu trabalhei em muitas empresas familiares. Então, eu conheço bem o funcionamento das empresas, principalmente na área financeira, né? Legal, Carlos. Aí, vamos lá. Vamos lá. Bom, o capítulo que o Carlos escreveu do livro fala, então, sobre essa especialidade dele, que é a gestão financeira e planejamento estratégico, né? Carlos, você podia começar dando um overview da representatividade das empresas familiares no mercado nacional, mundial e até no PIB nacional? Tá. As empresas familiares têm um peso muito grande na economia como um todo. Elas representam alguma coisa perto de 80% de todas as empresas existentes e elas respondem por mais ou menos 65% do PIB nacional e mais ou menos uns 65% de todas as contratações de mão de obra, de funcionários, empregados no Brasil inteiro, né? E fora do Brasil é mais ou menos a mesma coisa. A empresa familiar tem uma pujança, uma força muito grande, porque elas atuam principalmente no mercado um pouco menor e também no mercado de grandes empresas, né? Mas ela é muito pujante e tem uma força muito grande. Legal. A gente sabe, Carlos, que o nicho, né, composto pelas empresas familiares, ele está se estendendo, né? E a gente sabe do tamanho dela, você acabou de dizer. E já falamos nisso em outras lives, mas é sempre importante dizer o que diferencia a empresa familiar da empresa não familiar, né? Que a gente pode... Já disseram que toda empresa começa como sendo familiar, né? E depois ela faz uma abertura, né? Mas, por favor. Você tem
fora as descrições que já foram apresentadas pelo próprio Eduardo e por outros aí, no aspecto financeiro, as empresas familiares e as não familiares têm algumas diferenças muito claras, né? Primeiro que as empresas familiares, como o Eduardo falou, representam grande parte, e quase todas as empresas começam ou com um familiar ou empresa de dono, né? Mas principalmente eles têm algumas características que eu destaco no livro, quando eu fiz a comparação de 2016 das 500 maiores, fica muito claro ali que as empresas familiares têm algumas características, como, por exemplo, elas são muito resilientes, elas têm uma preocupação com os clientes muito grande. Então, quando tem uma crise, as empresas não familiares automaticamente vão cortar custos e vão se ajustar ao mercado. A empresa familiar não. Ela resiste mais a isso, ela tenta manter os clientes, ela perde margem, ela sustenta custo com o funcionário, ela entende que os empregados, os colaboradores, né, é um patrimônio dela, ela trata de uma forma diferente. E, além disso, tem outras características, como, por exemplo, como são empresas que tomam decisões mais rápidas do que uma empresa não familiar, eles reinvestem os resultados, enquanto isso resulta no endividamento, elas têm um endividamento menor e também tem uma margem um pouco menor do que as empresas não familiares. Os custos também são um pouco maiores, porque ela tem um foco ali no atendimento do cliente dela, com os colaboradores dela. Então, essa é uma característica das empresas familiares aqui no Brasil e, de modo geral, no mundo, né? E, Carlos, o Eduardo saiu, mas eu estou com o roteiro aqui da nossa conversa aqui. Me diz uma coisa, neste olhar, com essa característica de empresa familiar, de como ela toca a gestão, que momento na tua experiência você pode me dizer que é o momento que essa gestão tem que ser revista dentro do contexto de uma empresa familiar? Então, como eu estava falando, ela começa pequena e ela vai crescendo. Nesse momento, os recursos são poucos e ela vai se adaptando, ela vai crescendo e chega um certo momento onde os relatórios financeiros, os dados que ela tem, que ela consegue juntar, reunir, né, não são suficientes para explicar como a empresa está se comportando. Ela não, então, é o momento que ela se perde, então, Carlos. Ela não consegue fornecer informação para os gestores tomarem boas decisões. Entendi. Né? Então, nessa hora, quando começa a ficar um pouco mais complexo, é inevitável que você tenha que ter uma atuação na área financeira para renovar aquela gestão financeira. Né? Sim, sim. Ainda nessa linha, Eduardo, eu aproveitei e já fiz nossa pergunta sequencial caiu aqui. A rede aqui. Eu vi que deu uma oscilada. Ô, Carlos, neste cenário, como que é o teu olhar com relação aos herdeiros? Como que os herdeiros e as novas gerações de consumidores pressionam essa gestão financeira ou não? Qual é o teu olhar sobre isso? E que está aqui no livro. Geralmente, você tem... a área financeira pode dizer que 90% das empresas tem lá um cidadão que está lá há muito tempo, que é de confiança dos sócios, dos donos, ou é alguém da família, e que está lá há muito tempo, e que começou lá atrás, e que essa pessoa está trabalhando com essa empresa e reproduzindo o mesmo formato há muito tempo. E aquilo é até confortável para os sócios, porque não tem novidades, esse conforto da reprodução, né? E quando chegam a nova geração de herdeiros, por exemplo, cadê a tecnologia? Não, a gente não faz. Por que não usa tal instrumento? Não, porque o sistema não dá. Por que não faz? Não, porque assim está bom.
né? Não vamos fazer onda, né? Deixa do jeito que está. Só que você tem, além dos herdeiros que estão pressionando por uma adaptação tecnológica natural, porque eles vivem aquilo. Eles pegam o celular, eles usam o internet banking, eles fazem tudo pelo celular, e veem que na empresa os procedimentos são muito antigos, né? Não se adota a tecnologia. E a nova geração de consumidores, porque uma nova geração chegando, eles são, como a gente chama, nativos digitais. E a empresa está num campo analógico ainda, em muitas vezes, em maior parte das vezes. Então, essa migração força, essa interação, né, força com que esse setor financeiro, essa área financeira, seja modernizada. Ela tem que trazer tecnologia, tem que trazer técnica, tem que gerar relatórios que expliquem melhor a operação, que deem condições para os gestores tomarem boas decisões, né? Porque está muito complexo, né? Fica muito complexo. Então, Carlos, falando nisso, estou tomando a liberdade de fazer mais uma pergunta aqui, Eduardo, que está me surgindo. Por favor, assim, só enriquece, né, Renata? É o que eu falei, eu não atuo dentro das empresas familiares. Eu sou uma psicóloga clínica que atendo muitos empresários, herdeiros no meu consultório. E eu sou uma herdeira e já vivi no meio corporativo dentro de uma empresa familiar. Mas não é o contexto que eu vivo hoje. Você falando, Carlos, dessa questão da gestão, eu fico aqui na minha cabeça pensando. No outro dia, eu estou atendendo uma família empresária, e empresária de médio porte, e que tem um faturamento super considerável, e conversando sobre a gestão da empresa, esse empresário disse para mim, eu perguntei, como vocês fazem a gestão financeira da empresa? Eu entendi que ele respondeu que só faz uma gestão de contas a pagar e contas a receber. E eu entendo que gestão financeira não se resume a isso. Ele é muito mais amplo, acho que é aí que está o grande pulo do gato para você ter um planejamento estratégico, não é? O que contempla essa gestão? Você que é um especialista na área. Assim, primeiro que as empresas familiares são geniais, né? O cara começou lá, a família começou lá do nada, com muito pouco, com uma tenacidade, com uma determinação, foi construindo, foi fazendo, e ele conhece os números, ele chega na empresa e já está vendo tudo. Então, ele tem um conhecimento de como a empresa opera que é único. Né? Isso. Ele conhece os clientes os conhecem, ele conhece os funcionários. Então, ele tem um conhecimento terrível da empresa. Né? Aquilo é uma coisa maravilhosa. Mas quando chega na área financeira, o que acontece? Em geral, essas áreas financeiras das empresas é um grande contas a pagar e receber. Isso. Por quê? Porque eles estão envolvidos com a operação. E a operação é extremamente sedutora, porque você é muito poderoso na operação. Se você é chamado para resolver um problema aqui, deu outro problema ali, você para aqui, resolve aquele problema. Então, a operação do dia a dia, ela é extremamente sedutora. E para você sair disso e trabalhar em termos de planejamento, em termos de organização, você vai ter que renunciar um pouco a essa operação, delegar um pouco mais, e isso tem o sinônimo de poder. Né? Você vai ter que abrir mão da sua capacidade genial de resolver qualquer problema, né, Eduardo? Do telhado que quebrou, a máquina que não vai chegar da Alemanha, ao problema do frete que está lá no Porto de Santos, mas é tudo seu. Né? Então, aquilo lá é fascinante. E aí o que você vê é que eles não conhecem os números. Você pergunta, em geral, a gente pergunta chega numa família empresária e pergunta para 3 pessoas, ou para 2 sócios, ou para 4 separados, qual é o seu faturamento? Você vai ter 4 números diferentes. Eles não sabem. Qual é a sua margem? Eles não sabem. Quanto é que é a sua rentabilidade? Eu não sei. Né? Eu agora montei uma fábrica nova, agora montei uma loja nova, agora montei uma empresa nova. Qual é a expectativa em relação a ela? Eu não tenho. Eu montei porque eu sei que vai dar certo. Mas você vai...
A falta de técnica Uhum. faz com que eles tenham pouco conhecimento dos detalhes da operação, né? E isso prejudica demais, porque eles poderiam ter resultados melhores desde que eles abrissem mão dessa operação para se voltar para isso. E quando você falou do estratégico, aí é uma questão fundamental, né? Quando você pensa num planejamento estratégico, você está dizendo o seguinte: vamos sentar todos os que tomam decisões e aqueles que irão tomar um dia e vamos juntos definir quais são os objetivos para a gente ter o mesmo olhar e ter um foco de energia. Acontece que quem toma decisão sozinho, né, às vezes não quer abrir mão desse poder de tomar decisão sozinho, só quem toma decisão para amanhã ou para hoje, e não de longo prazo. Agora, na pandemia, por exemplo, fica claro, quem tinha um planejamento estratégico, quem tinha um planejamento financeiro, conseguia enxergar o seguinte: olha, o mercado estava mudando e eu precisava estar no e-commerce, se eu tenho um comércio. Eu tinha que estar há um ano atrás, 2 anos atrás, mas como eu não tenho um planejamento estratégico e eu vendo bem no dia a dia, né, eu não me preparei para isso. E aí eu fui pego de calças curtas porque começou, meu comércio fechou e eu não tenho como vender, né? E assim vai sucessivamente. Você precisa do planejamento como uma ferramenta para ter o mesmo foco com todo o grupo e também para poder fazer com que esses objetivos sejam compartilhados, né? Sim, sim. Você falou uma coisa muito importante. Perdão, Eduardo, que é essa questão de não ficar no contas a pagar, contas a receber, mas ampliar, ter este olhar de qual é o faturamento líquido, qual é o budget que se aplica ou não nessa empresa. Eu acho que tem vários outros aspectos que o empreendedor acaba deixando. Tá tudo na minha cabeça, eu sei o que eu faço, meu feeling vai dar certo. E, por fim, acaba dando certo mesmo, muitas vezes. Mas muitas também, a gente sabe que dentro dos estudos aí, que empresas novas, familiares, muitas não passam dos 5 anos por conta justamente deste planejamento e não começou na base, né? E realmente acaba ficando complicado. Não sei se o Eduardo está aí ou está realmente... Eu estou vendo... Uma bolinha girando. Uma bolinha ali, eu acho que está realmente oscilando a internet dele. Mas na nossa sequência aqui, que nós gostaríamos de ouvir você falar um pouco mais, ô Carlos, é no aspecto de que é muito comum nas empresas familiares que em alguns momentos o empreendedor quer vender a empresa, quer vender seu negócio. E como que fica, na realidade, nesse momento, a gestão financeira, o valor das empresas? Como que isso é trabalhado? Gostaria de te ouvir falar um pouquinho a respeito disso. Então, isso aí geralmente é o momento que deixa deixam os sócios, né, numa situação muito complicada. Eles ficam revoltados porque eles vão fazer um valuation, né? Contratam uma empresa, me contratam, e a hora que você apresenta o número, imagina, a minha empresa vale muito mais do que isso, né? Afinal de contas, ele montou a empresa, ele passou dificuldades, ele cuidou da empresa, a empresa cresceu, ela tem nome, tem qualidade, na maior parte das vezes, é uma empresa reconhecida, tem uma excelente geração de caixa, só que a empresa não vale aquilo que ele imaginava. Ele conseguiu patrimônio, com isso ele ficou rico com aquela empresa. Mas a empresa não vale. Por que não vale? Porque nesse processo, quando uma outra empresa vai comprar a empresa familiar, ela está comprando o fluxo de caixa futuro, olhando para o fluxo de caixa passado, né? E aí ele vai ter que incluir todas aquelas coisas que não estão na conta. Por exemplo, eu tenho lá a minha fábrica ou as minhas lojas e eu tenho, todos os imóveis são meus. Só que eu não pago aluguel para mim. Na verdade, se eu comprar a empresa de você, eu vou ter que pagar aluguel. Isso é um custo adicionado que não estava lá.
Verdade. Os executivos ganham todos R$ 2.500 por mês, R$ 10.000 por mês, que não é verdade, porque ele vai ter, quando ele comprar a empresa, ele vai ter que contratar executivos e pagar preço de mercado. É outro custo que ele vai ter que colocar lá dentro. Né? Aí você tem uma série de funcionários lá dentro, de colaboradores, que entregam menos do que deveriam. Então, isso é outro fator que você vai ter que mexer na empresa. Então, a hora que tudo isso se reúne num valuation, por exemplo, é desanimador para o proprietário, né, para a empresa familiar, ver que o valor que ela tem pela empresa não é o valor que o mercado paga por isso, porque tem uma série de coisas que ela não fez antes. Ela não vestiu a noiva para o casamento. Né? Sim. Então, é este que é. E as empresas que estão num nível de gestão, de governança adequados, já estão preparadas para isso. Elas têm que trabalhar com custos reais. O Eduardo fala uma frase que a empresa familiar pode ser tão competitiva quanto qualquer multinacional. Né? É esse o padrão. Eu tenho que ter custos adequados, eu tenho que ter rentabilidade adequada, eu tenho que ter tudo adequado. Então, é essa dificuldade do valuation, por exemplo, quando vai vender uma empresa, a frustração da expectativa da empresa familiar, porque vai sempre ser oferecido um valor, em geral, né? Um valor menor do que do que ela atribui. Sim. Por conta desses ajustes que não são feitos, né? Eu hoje estou premiado aqui com a internet, viu, gente? Desculpe. Tranquilo. Mas eu vi você, Renata, falando que você recebeu uma família no seu consultório e deu uma descrição rápida. Aí você falou assim, ele só usa, né? Parece que ele só usa contas a pagar e contas a receber. Ele é um dos pontos, né? Que é a figura do fundador ou da fundadora, né? Que é tão importante quanto controversa, né? Então, existe aquela figura que a gente fala do presidono, né? Então, um dia o fundador acorda com o presidente, então aí ele é magnânimo, ele escuta todo mundo, né? E um dia ele acorda com o pé esquerdo, ela acorda com o pé esquerdo e fala, não, hoje eu sou o dono, eu que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, bem assim mesmo. Ponto que afeta tudo isso que o Carlos está falando, né? Quando você tenta convencer a família e o fundador e a fundadora que você precisa de um modelo de gestão mais forte, mais pesado, para olhar o futuro, né? E para desenvolver as ferramentas econômico-financeiras que o Carlos faz tão bem, né? Então, esse é um dos pontos. E o Carlos falou também, eu estou aqui anotando o que vocês estão falando, né? Que todo mundo faz tudo, né, na empresa familiar. Então, nas empresas de varejo, por exemplo, né? A gente vai crescendo, a empresa vai crescendo e vão entrando os filhos. Você pergunta para os filhos, o que você faz na empresa? Né? Os filhos falam, eu ajudo meu pai, né? E o outro, a filha, eu ajudo minha mãe. Quer dizer, não tem profissional, todo mundo ajuda, né? Então, essa é uma visão. E a outra é a visão que o Carlos conhece também, que ele falou até agora há pouco, né? Se a gente fosse comparar, né, a empresa com o famoso comparação com o time de futebol, né? Parece um jogo de várzea, né? Onde está a bola, está todo mundo, né? Então o Carlos falou, né? Quebrou o telhado, vai todo mundo resolver, não tem a manutenção, né? Aconteceu alguma coisa lá na porta, vai todo mundo olhar a grade da empresa que caiu, né? Então, esses parâmetros, né, que precisam ser melhorados quase sempre, né, é que você, quando você recebe essa família aí no seu consultório, né, tem uma coisa por trás que às vezes é muito respeito, né, pelo fundador, pela fundadora, né, mas que à medida que você sabe tão bem quanto a gente, né, que à medida que as gerações novas, e o Carlos estava falando isso, vão chegando, elas têm quase que a obrigação de levar a inovação para dentro da empresa, né? Porém, o presidono ou a presidona, né, precisa estar num bom dia para poder aceitar essa inovação. E quando são mais sócios, né, às vezes, né, são irmãos ou são sócios que se escolheram lá atrás, né, esse conjunto de sócios precisa jogar junto. Né? E 30 anos depois, 20 anos depois que esses sócios, né, fundaram a empresa, essa relação, eu ontem estava falando com uma família,
a comunicação, a sucessão e a organização são 3 pontos que sempre estão defasados, né? Estamos falando aqui em 90% das empresas. É lógico que tem os 10% que levam a imagem da empresa familiar ser uma imagem muito boa, né? E aí é que entram as dificuldades do Carlos, né? Que quando quer colocar algo a mais que não contas a pagar e contas a receber, né? Um sócio quer, o outro não quer, um não quer falar para o outro para não deixar o outro melindrado, ou se é um sócio só, ele não acordou num bom dia, né? E aí essa coisinha que vai... São essas características, né? Ontem também eu estava falando nessa empresa, que é uma empresa que tudo tem nome, né? É o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, não é o rapaz, o gerente de contas a pagar, não é o diretor de marketing, não, sempre tem um nome, né? Por quê? Porque são pessoas que estão lá há 30, 40, 50 anos, né? E que tomam conta da posição, né? E que é muito difícil substituir depois essas pessoas, porque ninguém quer mexer naquilo. Nas vacas sagradas. A gente ouviu isso outro dia, né, Carlos? As vacas sagradas, né, que existem. Exatamente. E aí, Carlos, como você convence uma empresa familiar a fazer um planejamento estratégico? Então, essa é uma decisão que a gente vai construindo com a família, né? Mas começou deles. Sempre tem que partir deles. Eles estão premidos porque eles não têm informação, eles estão premidos porque não estão tendo dificuldade de lidar com esse novo mundo complexo, de mudanças muito rápidas, de tecnologia chegando, de nomes novos para coisas antigas. E, enfim, é um mundo que está pressionando demais. E, nesse momento, você tem que começar com estratégico, governança e financeiro. Né? É muito difícil você conseguir um bom resultado se você não tiver uma governança que coloque os limites para essa operação funcionar. Né? E a hora que você vai trabalhar com estratégico, que você tira as pessoas da operação, porque senão você não consegue fazer, você vai fazer o exercício de olhar para o futuro. E as 3 perguntas principais que são fundamentais, né? Para onde eu vou? Né? Como eu quero chegar lá? Né? E aonde eu estou? Se eu não souber de onde eu estou, para onde eu vou e como quero chegar, eu não consigo realizar esse planejamento estratégico. Porque, assim, olha, hoje eu sou uma empresa que tem, sei lá, 2 fábricas, eu quero ter 5 fábricas no país. Ok, eu sei, eu tenho 2, vou chegar. E como você quer chegar lá? Você quer chegar lá totalmente endividado? Porque é fácil, né? Se você tiver patrimônio, na empresa, você se endivida, chega lá completamente alavancado e você vai ter um problema. Não, eu quero chegar dentro de alguns padrões. Ok. Você precisa definir isso tudo. Precisa olhar para o mercado. Então, na hora que você olha para alguns setores, algumas mudanças claras estão acontecendo. Se você olhar para o setor de varejo, está mudando rapidamente. Se você olha para o setor de serviços, o jeito que se vendia, o jeito que se tratava com os clientes era um. Hoje você não consegue nem marcar reunião. Então, tudo mudou. Você tem que fazer uma reunião, ou uma coisa virtual, ou fazer uma outra abordagem. Se você fala do setor automobilístico, é a mesma coisa, está chegando o carro elétrico. As concessionárias eram gigantes. Hoje não precisa ser mais gigante. Então, você precisa trabalhar, olhar lá para frente para você construir esse futuro. Né? E aí, feito o planejamento estratégico, a gente tem que ir para o planejamento financeiro. E o planejamento financeiro é um momento revelador, porque aí você vai colecionar os dados e você vai trazer a realidade para aquelas ideias pré-concebidas. Né? Então, como te falei do faturamento, né? Se você perguntar para o comercial, ele fala que é X.
Se você perguntar para o financeiro é Y, se você perguntar para outra área é Z. Aí você vai perguntar, o comercial está falando tudo que ele vendeu, mas não que ele faturou. O financeiro está falando tudo que ele recebeu, e não que ele tenha a receber. E a outra área está falando tudo que ele produziu, e não o que foi vendido. Então, eles não têm a mesma linguagem. Nessa hora que você unifica a linguagem, e você pega os dados, começa a olhar os dados. Você sabe quanto você gasta de RH? Ah, eu gasto 10. Não, você não gasta 10, porque você tem vale transporte, você tem plano de saúde, você tem o seguro, você tem férias, você tem 13º, você tem a cesta básica, você tem o turnover. Então, o seu gasto não é 10, é X. Ah, é? Então, nesse momento do planejamento, você reúne os dados e faz um planejamento, ideal que seja para 5 anos, mas quando não é possível, começa com 2 ou 3, né? Para você poder pegar o estratégico e fazer o planejamento financeiro para poder dar esses passos todos, né? Ô, Renata, Carlos, eu tenho dificuldade com a tecnologia, eu sou meio Fred Flintstone com essas coisas, né? Mas eu vi aqui que a Daniela, que está participando, uma amiga nossa, conhecida do Carlos também, perguntou como é que a gente fala para a empresa, né, que o que nos trouxe até aqui e nos deu um patrimônio nos últimos 50 anos não vai garantir que a gente continue vivo no mercado, né? Então, ela está perguntando assim, como é que a gente sensibiliza a família ou os dirigentes da empresa familiar, né, para que a gente precisa mudar, né? Como é que faz processo de mudança, né? Que é uma coisa muito delicada, né? Você sabe, né, Renata? Eu acho que com as explicações do Carlos, você está voltando lá atrás, quando você trabalhava na empresa, né? Sim, sim. Então, o processo de mudança, que já é difícil numa empresa de simples mortais, na empresa familiar é muito mais delicado sensibilizar a família, os sócios, né, os tomadores de decisão para essa decisão, né? Então, é mesmo um processo de sensibilização dos sócios, né? Que é o que a Daniela está nos perguntando. E esse processo ele vai ser tailor-made, né? Ele é específico para cada cultura de cada família, daquela empresa, do momento que essa empresa está vivendo, do histórico que trouxe essa empresa até aqui, né? Então, é mesmo um processo delicado que demora muito tempo, porque você está mexendo com cultura, né? Que corre riscos, né? Não é dizer assim, vamos trazer um presidente novo que ele resolve tudo, né? Nem sempre é isso. A cultura, às vezes, da empresa não aguenta, né? Enfim. Então, o que nos trouxe aqui não garante que vai nos levar daqui para frente. É um ponto muito importante a ser discutido com a empresa. E aí é que entram os dados econômico-financeiros que o Carlos analisa tão bem, né, Carlos? E aí você tem que, em geral, essas empresas familiares já estabelecidas, né, de décadas e tudo mais, elas construíram um nome muito forte, uma qualidade muito forte, um mercado muito forte. Então, não é que essas empresas estão em situação financeira ruim ou estão quebrando, muito pelo contrário, elas estão muito bem. Só que o mercado está agindo muito rapidamente. Se você não se preparar para esse novo momento, você não vai conseguir acompanhar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Então, no caso da Daniela, né, que está acompanhando a gente, o que acontece? Certamente, eles poderiam ter uma margem maior, né? E essa margem maior possibilitaria que eles fizessem investimentos melhores e ganhassem definitivamente um mercado de ponta que eles já têm, né? Então, não é uma questão de necessidade hoje, né? Fazer essa mudança é necessidade lá na frente, né? Porque, em grande parte, é lá na frente que vai ter essa demanda, né? E eu acredito que essa mudança também, Carlos, ela está intimamente ligada ao comportamento humano. Porque com qual olhar que eu falo isso? Além dos clientes que eu atendo no meu consultório, eu sou de uma empresa familiar, como eu disse, do ramo logístico, nós estamos indo para 50 anos no mercado, então tem armazéns, tem caminhões, e ainda hoje meu pai está na gestão e de repente ele chega com
Ó, acabei de fechar a compra de X caminhões aqui para a empresa. Chegou. Então, assim, como fazer essa mediação? Por quê? Chega a nova geração, a terceira geração já está na empresa, que chega com toda essa tecnologia, com tudo que tem de recursos para fazer uma boa gestão. Não que a gente não faça, tem lá na empresa uma boa gestão, mas tem essas surpresas do dono. E como blindar, assim, mediar, que esta nova geração não pegue esse vício do dono. Esse que eu acho que é o grande desafio. Por isso que envolve muito o comportamento humano. Porque a geração vem com todo o gás, com toda a estrutura da tecnologia, com tudo para inovar, só que ele vai assistindo o feeling, a intuição, a gestão do dono. Mas ele é o herdeiro, é a segunda, terceira geração. Então, assim, como, sabe, eu acho que é um grande desafio para os consultores que estão dentro de empresa, ou até mesmo para a gestão ali, de, olha, é ele, tem um limite até aqui, mas nós queremos fazer um planejamento. Mesmo que a gente seja meio que surpreendido, porque muitas vezes o dono não cede algumas regras, que é aquela questão que você colocou aqui. Entra muito, eu quero, mas na hora que começa a acertar as arestas ou colocar limite, opa, peraí, o negócio é meu, eu sei o que é bom, vou perder a oportunidade no mercado? Você está aqui comigo? Você está há 50 anos comigo aqui? Você viu crescer? Então, assim, eles têm um argumento muito poderoso, porque eles mostram o que conquistou. Só que eu acho que ali que está, eu acho que o grande desafio dos consultores e de quem está entrando na nova gestão é fazer essa transição de pegar o que é bom, sabe, da origem, da história, mas incrementar uma nova cultura comportamental, de atitudes que realmente têm uma visão de médio e longo prazo, que não é só aquela de feeling ou de intuição que o empreendedor tem, não é? Exatamente. Você vê, ninguém vai cercear o dono de fazer o que ele quer. Isso definitivamente não vai acontecer. Não. Né? A beleza do financeiro, da gestão financeira, é você conseguir modelar essas situações sem que a mudança aconteça. Olha, se a gente fizesse isso, olha o resultado que a gente teria. Em termos operacionais, ou em termos financeiros, ou em termos de rentabilidade. A hora que você modela aquilo e você apresenta para os gestores ou para o dono, tal, e ele concorda com isso, ou ele decide ceder para alguns herdeiros ou para outros gestores que toquem aquilo lá dentro de alguns limites por eles estabelecidos. Né? Então, essa que é a coisa legal da área financeira. Você consegue modelar, desde que você reúna alguns dados, você consegue olha como seria. Sim. E aí, assim, puxa, e se é uma coisa que nenhum dono de empresa é bobo. Né? Muito pelo contrário. Né? Eles são vivíssimos. E a hora que eles veem que tem uma oportunidade ali, eles vão pensar duas vezes. E eles não vão, em geral, não vão perder essa oportunidade. Mas não adianta você chegar e falar, você não devia ter comprado o caminhão. Ué, como assim não devia? Qual a alternativa? Sim. Alternativa, então, você tinha que construir. Olha, a gente podia ter uma cadeia logística, uma parte terceirizada, uma parte interna. A parte interna vai fazer num raio de N quilômetros, a parte externa faz num raio maior, que eu faço com portos secos distribuídos no Brasil. Você tem que mostrar um modelo que funcione e não simplesmente falar assim, não, isso está errado. Está errado como? Explica. Então, mas eu acredito... Perdão, Carlos, eu acredito que a governança que você disse que é o ponto-chave, né? Se você tem primeira governança, você alinha as informações, não é? Você tem um ambiente ideal para discutir tudo isso de uma maneira pacífica, ordenada e principalmente consensada. Estamos aqui para discutir estes assuntos. Então, é para discutir isso. Aquele é o fórum para aquela discussão. Aí você consegue fazer uma discussão muito mais produtiva, né? Porque todo mundo está ali para aquele objetivo, para aquele propósito. Né? E aí você vem com a área financeira. E, lógico, a área financeira vai trazer
elementos operacionais o tempo todo, né? Mas ela vai trazer a visão financeira dos elementos operacionais. Então, ela não vai discutir se o caminhão tem que ser um cavalo, se tem que ser um truck, se tem que ter 6 rodas. Ele não sabe, o financeiro não sabe isso. O financeiro sabe o seguinte, como é que essa cadeia logística pode ser otimizada, né? Dentro de alguns parâmetros, né? E é aí que vai ser a discussão, né? Sabe, Renata, Carlos, cada vez mais, nós estamos falando aqui de números, né? Números que trabalhados, como diz o Carlos, você estressa os números e eles te mostram a realidade, né? Mas por trás disso, tá? A tua especialidade, né, Renata, que é o comportamento que você falou, né? Se as novas gerações não tiverem paciência, né? E, lógico, competência, né? De tentar levar o fundador, ou a fundadora, a chegar às conclusões para o futuro, né? O fundador vai fazer isso que o Carlos está dizendo. Como que eu estou errado? Eu sempre fiz assim, né? Não estou errado. Então, as novas gerações, além de todas as responsabilidades que têm de trazer o novo, a inovação, de levar para o futuro e tudo mais, elas têm que compreender, né, que o fundador, a fundadora não vai desistir do negócio. Então, tem que compor, né, usar os dados econômico-financeiros, as análises econômico-financeiras que o Carlos está falando, tentar fazer um planejamento estratégico o mais simples que seja, né, para que não... Né, às vezes a fundadora não quer nem ouvir falar nesse nome, né? Planejamento estratégico é um palavrão, né? Verdade. E aí é o comportamento por trás dos números, né? É isso. Sim, sim. É fundamental, não é? A ideia, em geral, é que o planejamento vai prever o futuro, né? Mas o planejamento não tem esse objetivo. O planejamento financeiro, estratégico, tem o objetivo de preparar para o futuro, né? E de criar o futuro. Ele vai te preparar para um futuro que, dentro de alguns cenários, que você pode traçar com bastante assertividade, né? Esse que é o desafio. E a beleza é que isso não é igual para nenhuma empresa, não é igual para nenhum momento, e cada um você vai construir uma situação muito particular para aquela empresa, para aquela dimensão de empresa, para aquele negócio, para aquele momento do país, do estado, depende da atuação da empresa, né? Se é regional, local, nacional, se é multinacional, né? Eu sei que a gente tá chegando no fim, mas só uma coisa, Renata. Eu estou preocupado que tem hoje muitas distrações no mercado, né? Agora começa a se falar em ESG, ASG, enfim, diversidade nos conselhos. Quer dizer, são coisas que estão tão longe da grande maioria das empresas familiares, né? A gente não resolveu o básico e a gente quer partir para o que não é, já é até supérfluo nesse momento de mudança e tudo mais. Então, deixar uma mensagem, né, que as empresas tomem cuidado com esses modismos, são muito bonitos, né, de se falar. Então, agora os jornais, né, as redes sociais, toda hora falando de vários conceitos que a gente não chegou nem a 10 quilômetros deles, quanto mais implementá-los amanhã na nossa casa, né? Era isso que eu queria dizer. Né, Carlos? O que você acha disso? Aquele negócio, é um nome novo para uma coisa velha, né? Então, há muito tempo se fala que as empresas têm responsabilidade social. Está no contrato social de quase todas, né? Responsabilidade social. Então, mas agora você tem o ESG, né? Então, Environment, Social Governance. Então, você tem que ter ali, você vai apagar suas pegadas de carbono, mas você nem sabe quanto de carbono você gera. Você nem sabe. Sim. Então, você vai apagar as suas pegadas de carbono, enquanto a Shell, né, tem um poço lá no norte da Irlanda que deu um problema e vazou petróleo. Quer dizer, o que a gente está falando, né? Será que isso é fundamental nesse momento? O que seria importante? E muitas das empresas já faz isso, ela só não escreve. Né? E aí, se você fizer um balanço social de uma empresa, de tudo que a empresa paga de impostos, paga de salários, paga de benefícios, ajuda comunidades, e assim isso é comum nas empresas familiares.
você vai ver que ela já tem um desempenho legal. Pode melhorar? Pode melhorar, mas tem uma coisa que é meio modismo, né? Agora é moda, quem não tiver isso não vai mais, né? Então, trazer para o mundo real. Né? Balanço social da empresa, viu, Renata? Só para te dar uma ideia, a gente trabalhou com uma empresa em Piracicaba, eu e o Carlos, que a vovó dava dinheiro para tudo quanto era padre da paróquia, sustentava a quermesse. É esse o balanço social da empresa. Né? Se pelo menos usasse para bater nos impostos, estaria bom, né, Eduardo? Ela não fazia em nome da empresa, ela fazia do CPF, né? Então, quer dizer, imagina chegar para a vovó e dizer, não, a senhora para de fazer isso, porque eu tenho que fazer o balanço social da empresa. Sim, né? Então Este é o grande desafio, né? Este é o grande desafio. Mas olha só, para quem está nos ouvindo, nos assistindo e que vai nos assistir depois, eu recomendo, gente, adquire este livro. Os capítulos são super legais, com temas muito pertinentes. Esse tema da gestão financeira do Carlos é muito apropriado para qualquer empresa, é a base. E ele traz aqui, não só falando de empresa familiar, ele até faz um paralelo da não familiar com a familiar, né? Tem essa tabela aqui. Então, assim, eu falo que a leitura, quem lê, quem se informa, aprende a ter senso crítico, aprende a abrir as portas para ter boas, decisões, para buscar profissionais capacitados. Então, assim, acho que todos, principalmente empresa familiar, se criasse o hábito da leitura e de buscar formação, a gente acaba tendo muitos resultados. Eu falo por experiência, eu falo pelo que a minha família vivenciou, é através da leitura. Através da leitura você chega a profissionais como o Eduardo, como o Carlos, consegue realmente estar agregando para o teu negócio. E eu agradeço imensamente, Carlos. Eu e Eduardo estamos aí toda semana, às 7 horas da noite, toda quarta-feira, com esse desafio de conversar com cada autor de cada capítulo deste livro. Mas adorei. A minha expectativa foi totalmente atendida, me esclareceu muitos pontos aqui. Pena que é uma live pequena, né? A gente finaliza aqui. Mas a leitura nos ajuda a aprofundar também e fazer novas conexões. Muita gratidão, viu? Pela participação de você. E finalizamos aqui. Até a próxima quarta, então, Carlos. Até a próxima quarta. Tchau, a próxima quarta, qual vai ser? Você lembra de cabeça, Eduardo? Digitalização de empresas. Como? Digitalização. Nessa linha aí que o Carlos já falou aí, da tecnologia aí, né? É tudo amarrado. E tudo amarrado, vale a pena. São um capítulo melhor que o outro. Quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui com o nosso convidado para falar sobre esse tema. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, Eduardo. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. Um abraço. Até mais, tchau. Até mais.